Inúmeros casos de corrupção explodem no colo de Lula. E a grande mídia, mesmo sendo financiada, rompe com o petista. Mas há um escândalo em questão que pode gerar o impeachment de Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Esse vídeo vai ser um verdadeiro dossiê da corrupção. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. A revista americana The Economist voltou a bater no STF. Ela publicou: a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas, e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Mas os juízes do país também exercem poder demais. Em sua matéria, ela traz um grande alerta. Os brasileiros perderam a fé em 2 dos seus 3 poderes. É essencial evitar uma crise de confiança generalizada no terceiro. Com certeza o ministro Barroso vai ter muito trabalho nos próximos meses. Talvez ele até ganhe uma música no Fantástico para rebater a matéria da revista. Quando o assunto é corrupção, fica difícil escolher um tema. São muitas denúncias. Afinal, Lula pode não ter o 2º grau, mas seu partido tem bacharelado, pós-graduação, mestrado e doutorado no tema. O Estadão publicou: Lula turbina salários de 323 aliados com cargos em conselhos. Indicações contemplam integrantes do governo, dirigentes partidários e apadrinhados do Congresso. E salários chegam a R$80 mil. O governo diz que segue a lei. E indicados responderam por meio dos ministérios. A lista de ministros é grande, porém o que chama atenção é o aparelhamento das instituições que deveriam ficar longe da política, como CGU e AGU. E para piorar o quadro, há outros nomes ligados ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e seu antecessor, Rodrigo Pacheco. Ambos são responsáveis por blindar órgãos do PT, incluindo o STF. Já na Veja, podemos ler: esposas conselheiras dobram renda familiar de 5 ministros de Lula. Além da questão financeira, a nomeação de esposas para os tribunais de contas dos estados também é uma poderosa arma política. Estamos falando de intervenção política onde não pode haver intervenção política. Na escolha de conselheiras, o voto é secreto. Já o parentesco com ministros, esse grita após ser escolhido. Renata Calheiros, esposa de Renan Filho, lidera o ranking de conselheiras com maiores rendimentos. Quase R$80 mil por mês. Foi nomeada para o TCE de Alagoas em 2022. Claro que por votação secreta. Coincidentemente, Renan ainda controlava a Assembleia, mesmo fora do governo. Mérito? Talvez. Sorte? Com certeza. Família? Sempre. Os amigos do rei sempre vêm em primeiro lugar. Principalmente agora que já mataram o espírito da Lava Jato. Inclusive agora temos a Lava Jato quântica, que dependendo do spin, gira para a direita ou esquerda. Direita para condenar e esquerda para absolver. No caso, o advogado Marsiglia afirmou: hoje é o dia que o STF tentará nos convencer de que existiu a Lava Jato do bem e a Lava Jato do mal. E isso só se a imprensa os for cutucar na toca escura do plenário virtual. No caso do INSS, Carlos Lupe ficou calado no início, esperando que o plano do PT de culpar Bolsonaro funcionasse. Porém, apareceram documentos e testemunhas que apontam que Lupe sabia, inclusive foi alertado há 1 ano atrás. Principalmente porque foi apontado que houve uma auditoria do INSS realizada em 2024. E pasmem, mesmo com essa auditoria, o núcleo duro do PT
está tentando suspender a decisão do TCU, que bloqueou os descontos associativos. Mesmo que seja imoral, é compreensível, pelo menos do ponto de vista do PT. Afinal, o governo Lula recebeu por 15 vezes os suspeitos das fraudes do INSS. E como apontei no primeiro vídeo, todos são amiguinhos. A Folha publicou: confederações sindicais investigadas pela Polícia Federal têm conexões com partidos políticos e governo. E é claro que o Ceará parece imbatível no tema corrupção, ainda mais se levarmos em conta o per capita. Carros de luxo apreendidos são da ponta cearense do esquema. Bom, será que nessa altura o governo Lula ainda terá a cara de pau de querer colocar a culpa no ex-governo? E mesmo com a força do Estado do governo Lula, as denúncias continuam avançando. A ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, a advogada Tônia Galletti, já fez uma denúncia formal. O Jornal Nacional publicou parte desta denúncia, nas palavras da advogada. Não levaram para o Conselho, não debateram o tema, não criaram, por exemplo, um grupo de trabalho com mais pessoas envolvidas. Acabou ficando uma situação bastante constrangedora, porque parece que ninguém sabia e não é verdade. Todo mundo estava vendo o problema. Normalmente, os pedidos de pauta são observados. Quando o conselheiro pede, pode não ser naquele momento, mas é pautado. E não foi, mesmo eu conversando internamente depois. Eu não consegui pautar no conselho. E na internet, há diversos rastros provando que o governo sabia sobre os desvios destinados aos sindicatos. A Gazeta do Povo publicou outra bomba. Polícia Federal investiga desvio de 2 bilhões no Caixa Tem, em esquema de fraude digital. Bom, para uma fraude digital, esse valor de 2 bilhões salta aos olhos. Criminosos pagavam propina a funcionários da Caixa e lotéricas para acessar dados de beneficiários e sacar indevidamente valores. A Caixa afirmou que colabora com as investigações e monitora suas operações. E no tema pandemia, o influenciador Leandro Ruschel trouxe o comentário da jornalista do UOL, que admitiu que a imprensa e políticos evitaram investigar desvios de recursos durante a pandemia de Covid-19, temendo que o escândalo pudesse beneficiar Bolsonaro. Ou seja, naquela época, a CPI da Covid foi feita exclusivamente para atacar Bolsonaro e não a corrupção. E com Renan sendo relator, isso já era esperado. E para terminar essa peça dramática de muitas denúncias, a Folha publicou: governo Lula esconde gastos fora do orçamento. A auditoria do TCU revela programas financiados sem transparência necessária, mascarando a fragilidade do Tesouro Nacional. Além das várias manobras que futuramente poderiam ser apontadas como pedaladas, há vários programas que estão sendo executados fora do orçamento. Na matéria é afirmado: todas são formas de bular até mesmo os limites frouxos do chamado arcabouço fiscal petista. Cria-se um orçamento paralelo que encobre a situação deficitária das contas públicas. Acredito que uma CPI dos gastos públicos é urgente. No governo de Dilma Rousseff, esperaram por 3 anos e foi desastroso. Mas pelos sinais, este parece ser mais monstruoso do que aquele e pode chegar a um ponto que pode ser irreparável. A não ser que este seja justamente o plano do PT: entregar um país arruinado ao próximo presidente, para depois voltar ao poder com mais força. Tenho certeza de que se abrirem uma CPI, o impeachment de Lula será certo. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.